Bate-bola final. Caio César. Bate-bola final iniciando aqui. Final iniciando, é isso mesmo, aqui na transmissão da Torcida K. Eu lembro que você, por favor, inscreva-se no canal da Torcida K, deixe o like também, tudo isso incentiva, além de dar uma contribuição enorme para o nosso trabalho aqui na Torcida K. Bom, Ceará 0, aliás, Santos 0, Ceará 0, Ceará como o Santos como mandante, Santos o melhor mandante dessa Série A do Campeonato Brasileiro, não perdeu em casa e continua sem perder em casa nessa Série A, tentava sua 8ª vitória fora de casa, né, em sequência, e ficou no 0-0. As duas equipes não fizeram um gol, embora o Ceará tenha jogado boa parte do segundo tempo sem um jogador, que foi exatamente o Richard Coelho, expulso. E a gente está aqui exatamente para comentar o que foi esse 0-0, por que terminou 0-0 com o nosso comentarista Wilson Medeiros. Foi um bom resultado, você já falou, para o Ceará diante das circunstâncias, né? Mas o jogo em si, o Ceará apresentou um bom futebol, porque o Ceará continua na zona de rebaixamento, apresentou um bom futebol que dá esperança de uma reação nas próximas rodadas, Wilson? Essa é a grande questão na minha visão, né? Caio, foi mais uma partida de futebol picolé de chuchu. Aquele jogo sem gosto, aquele jogo onde você não viu grande evolução dentro do que o Ceará poderia demonstrar, mas o fato é que foi um bom resultado. Foi um ponto fora de casa contra o Santos, que era um dos grandes mandantes, né, dessa Série A, mas um jogo que sinceramente ficou a dever. O Ceará criou pouquíssimo, eu até confesso que esperava mais jogadores como o Mendonça, por exemplo, acabou que não criou tanto como se esperava. Eu confesso que eu esperava mais também, pelo menos do meio de campo, como o Ceará armou, ser um meio de campo um pouco mais, digamos assim, pegador. Esperava um pouco mais do Lima, que vinha fazendo boas partidas, mas foi um primeiro tempo, do caso do jogo contra o Santos, frappé. Um segundo tempo onde eu pensei, até com as modificações que teriam sido feitas, imaginava até o próprio Clebão, brincava que o torcedor do Ceará que me perdoasse, mas o Clebão seria uma boa, de repente, e o Clebão acabou que entrou, não fez muita diferença, muita briga, pouca técnica, pouca efetividade. Um segundo tempo também sem grande inspiração. E o Santos? O Santos também, eu confesso que outro time frappé, outro time, como eu estava brincando, picolé de chuchu, muito fraco, pelo menos ao meu ver. Esperava muito desse lateral, já vi algumas partidas dele, do Madison. Para mim, hoje rendeu pouquíssimo. Um jogo onde aquele que parece que se você jogar até amanhã de manhã, vai ser 0-0. Por pecar a falta de ofensividade, por pecar a questão da criatividade dos dois times, achei que o 0-0, apesar do Ceará, isso a gente tem que fazer esse adendo, com um jogador a menos durante aí praticamente um tempo inteiro, repito, expulsão desnecessária do Richard Coelho. Richard gosta de tomar os seus cartõezinhos, acho que já foi suspenso umas 2 a 3 vezes por cartão, é preciso ter um puxão de orelha, mas assim, você diz, rapaz, quem mereceu vencer? Honestamente, foi um jogo que não foi ruim, mas ao mesmo tempo também não foi um jogo de encher os olhos, não foi um jogo onde a qualquer momento um time poderia ter vencido. Esperava mais do Santos, dentro do que o Santos apresentou, esperava mais da equipe do Ceará. O Ceará vai fazer uma sequência agora de jogos, começando agora pela própria Copa Sul-Americana, fora de casa, volta a jogar aqui em Fortaleza o Clássico Rei contra a equipe do Fortaleza, e sim, preocupa pelo menos em termos de Campeonato Brasileiro, porque começa lá embaixo, assim como o Fortaleza também está lá embaixo, e para depois recuperar é muito difícil, principalmente times com orçamentos limitados diante das outras equipes com quem disputa. Eu não me deslumbro muito com o Sul-Americana. Tá bom, tá ganhando de todo mundo. Quem define o futuro de Ceará e de Fortaleza é a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é aí onde eles devem focar. Um pontinho que não faz muita diferença para o Ceará. Excelente, porque foi fora de casa, mas o Alvinegro precisa reagir. Repito,
vai fazer alguns jogos fora de casa, depois disso o clássico, vai ter que precisar fazer bem mais do que um pontinho como quem fez contra o Santos, meu amigo Caio. E a sequência do Ceará, Independiente, né? Na próxima semana, São Paulo e Fortaleza, os 3 jogos, 2 jogos, né? De fato fora de casa, e o jogo com Fortaleza como visitante, mas jogando, evidentemente, aqui na capital cearense. Bom, já comentou um pouquinho aí sobre o jogo o Wilson Medeiros. Agora é aquele momento, né, da gente apontar o dedo. Quem foi melhor, quem foi pior, vamos lá. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. Vamos ao raio-x, o Wilson Medeiros. Para você, o melhor ou os melhores, fique à vontade. Para mim, eu vou colocar como o melhor o Lindoso. Foi um jogo que, e é um jogador que tem sido muito criticado pelo torcedor do Ceará, hoje conseguiu fazer bons botes, cortar algumas jogadas do Santos. Vou dar esse crédito para o nosso querido Rodrigo Lindoso, Caio. Rodrigo Lindoso, o melhor do jogo para Wilson Medeiros. E o pior? Eu até citei no comentário, eu vou colocar, eu tenho uma dificuldade terrível para colocar um pior, mas como eu já citei, Madison, eu esperava mais do lateral da equipe do Santos. Eu imaginava até que você ia colocar o Richard Coelho pela besteira que ele fez, né? Mas para mim foi o Richard Coelho, que não se admite um jogador profissional ter aquele Poderia tipo ter de comprometido atitude. todo o resultado, né, Caio? Exatamente. E assim, comprometeu a estratégia do jogo também, porque a partir da expulsão dele, o Ceará só recuou. Isso, tanto que no fim do jogo o Messias já estava dizendo: acaba, juiz, acaba. Tava só se defendeu. É saber se o Dorival vai puxar a orelha dele, que como eu tinha dito, a gente teve um problemazinho aqui de queda, mas eu tinha dito, não é a primeira vez, toma muito cartão bobo, é muito suspense, é um baita do volante, mas como gosta de tomar cartão bobo, e esse de hoje então desarreda. É preciso alguém, ou gerente de futebol, ou o Dorival, dar um puxão de orelha dele. Garoto, você joga muito, mas vamos dar uma segurada, que você está prejudicando o time. É verdade. Esses os comentários do Wilson Medeiros aqui no Futebol Torcida K, galera.